Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Bom, essa questão ela diz o seguinte para a gente: como se pode mostrar graficamente o resfriamento de uma mistura azeotrópica? Aí temos uma mistura aqui que tem álcool 32% e tem benzeno com 68%. O ponto de ebulição do azeótropo é de 68,2 graus Celsius. Bom, pessoal, primeira coisa, aqui a gente não precisaria saber que a gente tem uma mistura de álcool com benzeno, tá? Isso não importa para a gente, nem as porcentagens que a gente tem de cada um deles. Só de você saber que você tem uma mistura e essa mistura é azeotrópica, você tem que saber o seguinte, que o gráfico, quando você faz um gráfico de aquecimento para essa mistura, você vai ter um ponto de fusão que é variável, então você vai ter uma temperatura de fusão aqui variando, vai ter o estado líquido, depois a temperatura de ebulição é constante, e aí o estado gasoso. Então você tem aqui, ó, temperatura de ebulição, então vou colocar aqui numa temperatura constante. Essa temperatura foi falada que ela é o ponto de ebulição, né, de 68,2 graus Celsius. Então a gente tem aqui 68,2 graus Celsius no eixo aqui Y, né, o eixo das ordenadas ou eixo da temperatura. Em graus Celsius a gente tem 68,2 graus Celsius na temperatura de ebulição ou ponto de ebulição aqui, tá? Já aqui embaixo a gente tem uma faixa de ebulição. Essa faixa vai ter uma variação, como o exercício não passou para a gente qual é a variação, a gente não sabe, não tem problema nenhum nisso. Você simplesmente vai marcar aqui que você tem essa variação aqui embaixo, tá? Agora, nessa variação, ó, o que a gente tem aqui embaixo no gráfico? Opa, acho que apaguei demais aqui, né? Então, vou riscar ele de novo aqui, peraí. Ó, o que a gente vai ter aqui embaixo no gráfico? Nessa variação, a gente tem, antes dela começar, um estado sólido aqui embaixo dessa curva. Depois a gente vai ter o sistema bifásico, sólido mais líquido. Depois aqui embaixo a gente vai ter só o estado líquido. Depois vão ser o estado líquido mais o gasoso no ponto de ebulição e depois só o gasoso. Isso daqui que eu estou representando, ó, é uma variação da temperatura de fusão. Isso daqui é a curva de aquecimento que a gente tem, porque na medida em que o tempo vai passando, o tempo vai decorrendo aqui no eixo X, a gente observa que a reta está subindo. Só que o exercício ele pede para a gente um resfriamento. Seria você fazer esse gráfico ao contrário, ó. Então esse aí é o gráfico de aquecimento, que é o mais normal de você ver, tá? E o gráfico de resfriamento seria ele ao contrário. Você teria aqui, ó, fica constante, desce, depois vai ter uma variaçãozinha assim para baixo, depois ela vai ter uma curva mais inclinada. E você vai falar, ó, aqui embaixo tem o sólido, aqui embaixo eu vou ter o sólido mais o líquido, aqui é só líquido, depois eu tenho o estado líquido mais o estado gasoso, depois eu tenho só o estado gasoso. É basicamente isso. É o mesmo gráfico, tá? Só que isso daqui representa o aquecimento no gráfico. Você observa que a temperatura ela está aumentando. Na medida que o tempo aumenta, a temperatura ela cresce. E aqui é um gráfico de resfriamento, porque na medida que o tempo aumenta, a temperatura ela baixa. Tá? Então, isso daqui é o resfriamento. A resposta para essa questão aqui seria só esse segundo gráfico. Eu quis passar o primeiro para você conseguir ter um grau de comparação, que é o que você mais vê esse de aquecimento, e o que a questão está pedindo para você é para montar o contrário dele, tá? O resfriamento. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado desta resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Bom, se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição.